Senhor presidente, colegas vereadores, inicialmente quero compartilhar com os senhores. Neste ano eu trouxe alguns dados bem importantes aqui para casa, divulgado em 2023 pelo Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA, no qual realiza um estudo comparativo a cada 3 anos de desempenho dos estudantes de 15 anos no âmbito internacional. Senhores, alunos de 15 anos, vereador Marcelo, ou seja, alunos que já passaram pelo ensino fundamental e logo, presume-se que possuem um conhecimento básico após tanto tempo de estudo. Porém, não é o que mostram os dados, segundo o relatório, diz para nós que 73% dos alunos não alcançaram o patamar mínimo de aprendizagem em matemática e nas demais áreas também não é diferente. Gente, em leitura, 50%. Leitura, colegas vereadores. No primeiro ano do ensino fundamental, a leitura já é introduzida com apenas 6 anos. Contudo, a metade dos alunos chegaram no final do ensino fundamental sem o básico. São literalmente anos de vida rifado. E são esses anos que justamente comprometem o resto das suas vidas. E eu pontuo aqui, porque eu acredito realmente que todos nós concordamos, vereador Gilson, é que a educação precisa dessa atenção. Nós precisamos de melhora, sim, a nível nacional. Se os nossos alunos estão saindo da escola sem aprender o básico, nós precisamos de políticas públicas, sim, e métodos que garantam o aprendizado desses alunos. Vamos lá. No ano de 2015, essa casa aprovou o que trata do Plano Municipal de Educação. Ela aprovou uma norma que proibia as expressões em qualquer documento complementar ao plano e nas diretrizes curriculares. Expressões como ideologia de gênero, essas questões foram proibidas. Não só por uma questão ideológica. Nós não damos conta do básico, vereador Maurício. Do básico. Nós não podemos perder tempo com uma doutrinação e vamos combinar com ideologias falidas. Contudo, essa semana sai uma notícia de que o STF invalidou essa lei em virtude da sua inconstitucionalidade, visto que os municípios não podem legislar sobre a matéria submetida à disciplina de lei de diretrizes e bases da educação nacional. Ou seja, vício de iniciativa. Contudo, não sendo suficiente a argumentação legal, o ministro Fachin continua alegando que, abre aspas, é somente com o convívio, com a diferença e com o seu acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de doutrinação. Fecha aspas. É engraçado que respeitar as diferenças religiosas não são possíveis, presidente. Não são possíveis. Eu continuo recebendo relatos de adolescentes impedidos. Eu vou falar para vocês que isso é gritante. Mas nós temos aqui um caso de que adolescentes impedidos, vereador Marcelo, de entrar com a Bíblia na escola. Entrar com a Bíblia. Nós estamos vendo, e hoje eu recebi relatos de vários alunos, que as células, vereador Gilson, estão sendo, sim, impedidas de serem feitas na hora do recreio. Inclusive, eu tentei falar com a secretaria, tanto estadual quanto municipal, para checar essas informações, porque os pais estão dizendo, ó, a escola disse que não é mais para fazer. As células que são no horário de recreio, que não interferem em nada. Então, aí assim, exercer o seu direito constitucional dentro do seu tempo livre, não pode. É um absurdo, gente. Mas doutrinar os nossos filhos dentro da sala de aula, tá tudo certo. Tranquilo. Querer moldar a moral dos alunos conforme lhe convém com ideologias falidas que acabaram com muitos países. É constitucional para eles e é necessário nos termos de uma sociedade livre. Contudo, você só é livre se não discordar do que eles estão impondo. A gente já está vivendo uma ditadura, vereador Gilson. Se o ensino religioso
é uma matéria facultativa, visto que o Estado precisa assegurar o respeito à diversidade de credos e não tenta impor um dogma ou converter alguém. Aulas que versem sobre matérias de ideologia de gênero nas escolas, que vivam expor e impor aos alunos apenas uma vertente, também deveria ser, e inclusive, quando se trata de linguagem neutra, que é um desrespeito à nossa gramática, atentando contra a nossa integridade linguística, e excluindo pessoas com deficiência, visto que a linguagem neutra, ela visa incluir uma pequeníssima parte da população e excluir todo o restante. Alguns exemplos dos motivos em que a linguagem neutra exclui e não inclui. O surdo faz leitura labial no português. Ele passa anos aprendendo a leitura labial. Anos. Contudo, agora ele precisa reaprender toda a construção que fez durante anos. Por quê? Porque ela não inclui, ela exclui. Todos os exemplos dos cegos que precisam de softwares para ler o português e agora vão ter que voltar a estaca zero. O Gil está aqui com a gente e pode comprovar isso. Vai ter que voltar a estaca zero para aprender a nova linguagem. Como os dislexos. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo... Cadê a inclusão, gente? A linguagem neutra não é linguagem, não é neutra e nem inclusiva, é totalmente ideológica. Agora eles querem colocar de goela abaixo na gente e ir contra a própria gramática. O que de fato isso é um absurdo. É um absurdo. Eu concedo a parte, vereador. Com a autorização da oradora, ouçam a parte do vereador Gilson. Vereadora Silmara, eu tenho falado há muito tempo com a senhora com relação a essas situações. Isso só acontece pela ausência da participação dos pais dentro da escola. Onde os pais participam efetivamente, ativamente das escolas, esse tipo de coisa não acontece. Então, o que a gente precisa agora, e aproveitar também a sua liderança, para incentivar aos pais, e eles devem sim participar das APPs, dos conselhos deliberativos, participar, inclusive, existe dentro da escola um documento que é muito importante, que é o PPP, já falei para a senhora, na construção dos PPPs. Então, a ausência dos pais possibilita isso. Então, faço aqui um conclame para que os pais possam participar mais ativamente da vida escolar dos seus filhos, efetivamente dentro das escolas, nas APPs e nos conselhos. Pai que participa esse tipo da escola, onde pai participa, esse tipo de coisa não acontece, pode ter certeza absoluta disso, porque ele está lá ativamente, participando ativamente. Então, faço aqui um chamamento aos pais que participem mais da vida escolar dos seus filhos. Obrigado. Obrigada, vereador Gilson. E eu faço coro com a sua voz, com certeza, vereador Gilson. E eu espero que essa situação não interfira na vida dos excelentes professores que nós temos hoje. Em alguns lugares, em muitas escolas, nós temos excelentes professores que estão comprometidos em mudar os dados, inclusive do PISA. E, sinceramente, fica aqui o meu incentivo para que avancem, para que realmente os nossos alunos não fiquem à mercê do que a minoria está tentando fazer. E assim, esses alunos que vão sair, vereador Diego, vão sair da escola e vão encarar o mercado de trabalho, vão encarar as faculdades. Eu acredito na próxima geração e eu não estou colocando em xeque essa geração que está vindo aí, porque os meus filhos estão incluídos nela. Mas me preocupa sim, me preocupa a banalização que está acontecendo. E agora, a autoridade máxima, a gente vai falar do STF, assim, quem realmente pode defender as nossas crianças e adolescentes está colocando em xeque muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu tenho repudiado as ações e eu espero realmente que isso seja revisto. Eu vou continuar batendo nessa tecla, vou continuar indo atrás dos direitos da criança e do adolescente, porque a Constituição está do nosso lado. Está do nosso lado. Famílias, posicionem-se. Meu Deus, cadê os pais? Cadê os pais? Eu faço coro com o que o vereador falou aqui. Cadê os pais para se posicionarem? Vocês têm voz, vocês têm força.
E, sinceramente, nós estaremos hoje, ainda hoje, eu vou estar checando essas informações com relação às células que estão sendo canceladas pelas direções de escola, o que os alunos estão sendo impedidos de fazer. Nós estamos lutando com uma situação muito clara. Muito clara. Nós estamos lutando, é uma força do bem contra o mal. Então, assim, o bem sempre vence. Sempre vence. E para concluir meu pronunciamento, presidente, agora falando de algo muito bom, eu protocolei nessa casa ontem um projeto de lei que é resultado de uma reunião extremamente produtiva que eu tive com a regularização fundiária e depois estudando aqui na Câmara o que nós temos de legislação. Nesse ano, algumas pessoas entraram em contato conosco, que eu quero fazer, eu vou dar um exemplo aos senhores sobre a Marina, que é lá do Morro da Figueira, na Velha Grande. Eles vêm enfrentando muitas dificuldades, inclusive assim, idosos que residem no local, não tem manutenção, é uma situação complicada, muito complicada. Então, o que nós fizemos? Junto com a Marina, que é uma situação em especial que os moradores estão reivindicando, nós tivemos outras situações de outras comunidades e nós juntamos tudo isso e fomos conversar com a direção da regularização fundiária. Porque a regularização fundiária precisa caminhar nessa cidade. Precisa caminhar nessa cidade. Meu Deus, é com urgência. E eu conversando com a regularização fundiária e também conversando com a nossa assessoria, vimos as questões do que nós podemos adequar quanto ao projeto. E eu entrei com um projeto de lei. Na verdade, nós entramos nós estamos fazendo uma emenda a um projeto de lei que já existe, para não criar um outro projeto de lei, incluindo algumas áreas que são ZEIs, para que possam entrar nesse pacote de regularização, para que eles possam ser assistidos. Eu concedo a parte, vereador Adriano. Com autorização da oradora, ouço a parte do vereador Adriano Pereira. Vereadora Silmara, eu vejo com bons olhos Vossa Excelência também se interessando por essa causa importante e falar que ali a questão do Morro da Figueira, a gente, de fato, já está cansado de cobrar a atenção, a falta de manutenção, o descaso que está tendo lá. Enfim, é uma calama, quando chove o pessoal fica sofrendo lá. Enfim, é aquilo que eu estou cansado, falei hoje, inclusive, né, do desleixo da Secretaria de Serviços Urbanos, do serviço lá na ponta, em muitos aspectos. E o Morro da Figueira é só uma das comunidades que sofre, tem várias outras passando dificuldades, enfrentando a falta de atenção da Secretaria de Serviços Urbanos. Então é importante Vossa Excelência nos ajudar também. E na questão da regularização fundiária, acompanho principalmente essa região ali há muito tempo. E, de fato, está muito lento o processo dos encaminhamentos para fazer a reurbanização. É o que precisa lá fazer a infraestrutura, o calçamento, né, regularizar as placas amarelas, colocar a placa verde, enfim, dar dignidade, número nas casas, CEP. Enfim, o povo da Morro da Figueira e outras regiões, que a gente sempre fala aqui, precisa de dignidade, de atenção, de cidadania, né, e de respeito também, porque todos pagam seus impostos. Obrigado por poder contribuir nesse assunto. Obrigada, vereador Adriano. Eu sei que é uma luta constante do senhor também. Nesse caso, nós entramos com a inclusão no projeto de lei. Nós estamos incluindo alguns loteamentos no artigo 2º da Lei 8.742/2019, que dispõe sobre as áreas ZEIs, que possuem preferência para serem atendidas e contempladas para denominação oficial. Logo, com essa mudança na lei, 7 comunidades serão incluídas no rol de prioridades para regularização. E eu quero compartilhar com os senhores aqui: Morro do Jerônimo Correia, Sol Nascente, Morro da Pedreira, Emil Vemult, Morro do Arthur, Morro da Figueira, Morro da Garuva, o Viganville, né? Esses serão os que estarão incluídos nesse projeto de lei que nós estamos apresentando e entrou nessa casa na tarde de ontem. E, por fim, eu gostaria de finalizar o meu pronunciamento, presidente, homenageando o senhor Francisco Ludwig, conhecido como Francis, que atualmente ele encontra-se em um quadro complicado de saúde.
e, contudo, nós continuamos intercedendo pela melhoria dele, juntamente com seus amigos, familiares, que ele possa continuar fazendo um excelente trabalho que realiza com toda a criançada ali da Escola de Futebol, do Instituto de Apoio Social na formação do atleta menor no esporte. Então, eu estimo melhoras ao nosso amigo senhor Francisco Ludwig e toda a sua família, que consigam passar essa fase e que Deus ajude, que ele se recupere o quanto antes e que ele possa continuar fazendo esse trabalho tão fantástico. Obrigada, presidente.